Olá, gente, boa noite. Estamos começando aí a live da nossa semana aqui pelo Instagram e também agora começando aqui também pelo Facebook, ok? Vamos dar uns minutinhos aí para o pessoal ir chegando. E durante a semana eu fiz algumas perguntas aí no Story, para perguntar qual o assunto, né, gostaria de conversar hoje. Teve 3 que tiveram assuntos, mais de uma pessoa falando, que é a respeito de como a gente pode fazer como pai para manter a calma nos momentos de estresse dos nossos filhos, que nos ajudaria a se autorregular, né? Acho que essa é a palavra desse nosso encontro hoje, autorregulação. Também teve algumas perguntas relacionadas a a birra, a birra também, ok? Quem entrou aí, o áudio tá ok, tá conseguindo aí ouvir, tá tudo bem, não deu para eu testar antes, ok? Então a gente quer conversar sobre isso. Enquanto você está chegando aí, você pode mandar também a sua pergunta. Eu vou tentar resumir, ser breve o máximo nesses assuntos, e aí você pode sempre mandar aqui a sua pergunta para eu ir respondendo no final, ok? Deixa eu só conectar aqui no Facebook também, que eu quero compartilhar por lá também. E essa aula, esse encontro, né, vai ficar online aí 24 horas. E no domingo, amanhã, também vai estar disponível na internet, no YouTube. Amanhã ou depois eu devo subir ele para o YouTube, e depois então você pode acompanhar lá também. Se você me segue lá no Facebook, é Marlon Camacho também, PS21, praticamente são os mesmos conteúdos. Se você usa mais o Facebook, você pode me seguir por lá também, ok? Olha aí. Beleza. Certo. Também estamos lá no Facebook. Deu certo aqui. Às vezes a tecnologia dá um probleminha, ok? Então vamos lá começando. A nossa grande pergunta de hoje, a principal, que me mandaram pelo Instagram, foi: dê dicas de como manter a calma nos momentos de estresse da criança. Quando a criança entra em estresse, a criança fica fora de si, a criança tem um pico de raiva, o que a gente poderia fazer que nos ajude a ficar sob controle, né? Para não perder o controle e sair de si. Essa é uma pergunta muito sensacional, incrível, porque eu acho que esse é o grande desafio de todos nós, né, pais? É o grande desafio da gente conseguir compreender mesmo que nós temos as nossas limitações, que a gente tem momentos que a gente não consegue, que a gente não suporta, que a gente sai de si. A gente compreender que a nossa vida pode ser no trabalho pessoal e também na relação com os filhos. São cheios de altos e baixos, de estresse, assim como tem muitas alegrias, também tem muitos desafios, né? E aí eu gosto muito, às vezes, daquele nosso pensamento, fala assim: nossa, a criança é muito difícil, a criança tira a gente do sério, a criança, nossa, eu fico muito estressado. Não, a gente fica estressado na vida, né? Não é uma característica da criança, né? Por exemplo, o que te tira do sério, o que pode tirar do sério ou não? Tem gente que fica extremamente estressado, por exemplo, no caso, quando logo pelo trânsito, né? Às vezes o trânsito tira do sério, problemas no trabalho, problemas financeiros, ou uma desarmonia na relação,
ou então simplesmente naquele dia amanheceu com a pá virada. Acontece isso, né? E então não é a criança, né, que nos tira do sério. A vida é cheia de elementos que faz com que a gente tenha, às vezes, aí, impaciência, explosão de raiva, angústia, tristeza. Tem dia que a gente está mais down, tem dia que a gente está mais sensível, tem dia que a gente está mais irritadício, né? Começa a palavra. Enfim. E então, eu vou deixar aqui hoje pelo menos 4 dicas do que a gente pode fazer para nos ajudar a manter a calma no momento em que a criança sai de si, no momento em que a criança extrapola, né, no estresse do dia a dia. O primeiro, eu acho que a gente pode adotar um mantra, literalmente um mantra. Um mantra naquele sentido de uma frase, de uma palavra que você vai repetindo para você mesmo, para você se lembrar, para você se conectar, para você se ajustar. É o seguinte, é um mantra que é básico. É você, bem no momento do estresse, você repetir até se convencer: eu sou o adulto da relação. Eu sou o adulto da relação. Eu sou o adulto. E isso é fantástico, porque subentende-se então que nós adultos, a gente vai ter mais condições, a gente vai ter mais ferramentas, a gente vai ter mais habilidades, a gente vai ter maior feeling para perceber inclusive os nossos limites. Não para não entrar em estresse e sair fora de si, não, mas para perceber os nossos próprios limites. A gente tem capacidade de se perceber mais, ok? Porque ter um pico de raiva, de estresse, um pico de insensibilidade, todo ser humano tem. Não é isso que a gente tem. Todo, inclusive a criança, inclusive nós adultos. Mas o mantra eu sou adulto significa que, caramba, eu tenho maior conhecimento, maior maturidade, maior percepção de observar isso em mim e ter uma atitude diferente para não ser dominado pela raiva, ok? Então a gente tem que repetir esse mantra até ele se tornar verdade. A gente repete até a gente se convencer dele, ok? Por exemplo, é muito importante nós adultos percebermos os segundos antes da gente sair de si. A gente tem que observar isso. Segundos antes da gente extrapolar, da gente estourar, a gente se perceber. Às vezes a gente já repetiu com a criança 1, 2, 3 vezes, ou a criança está num dia irritado, cansado, ela está sofrendo, ela está também num dia mal, ou a gente chegou mal da rua, a gente trabalhou demais, foi um dia supercarregado, então a gente já sabe que naquele dia a gente está no liminar, está na pontinha, qualquer coisa, a nossa paciência vai ser muito mais curta. Então, esse mantra nos ajuda. Caramba, eu sou adulto. Eu consigo ver quando eu estou estressado. Eu consigo ver quando eu estou quase sendo dominado pela raiva. Eu consigo ver quando a tristeza está me deixando indisposto. Eu consigo ver quando a preguiça está me deixando sem paciência com a minha criança. Eu estou tão cansado, tão sobrecarregado, que eu estou totalmente impaciente, ok? Então essa é a primeira dica. Porque aí, quando a gente lembra disso, a gente não coloca tanto peso na criança, né? Como assim, eu tenho que fazer essa criança parar, porque eu não dou conta. Não, eu tenho que olhar para mim antes de mais nada. O segundo, também vai um outro mantra que é muito importante nessas horas. É o mantra do vai passar. Então você começa dizendo, eu sou adulto, tá? Eu vou me monitorar aqui, eu vou me observar, deixa eu ver o que está me dando de estresse. O segundo mantra é vai passar. Tem um exemplo dos sentimentos que é fantástico, né? Diz que os sentimentos são como nuvens. Eles simplesmente passam. Você pode olhar para um céu agora e ele está extremamente estrelado e bonito, e poucos minutos depois você ir nesse mesmo céu e ele está cheio de nuvens. Daqui a pouco você vai e olha para esse mesmo céu, ele está todo negro, fechado, e depois você olha para esse mesmo céu, ele está todo ensolarado.
né? As emoções são assim, elas passam, né? Quando a criança, por exemplo, está irritada, cansada, isso está passando a gente também a sentir isso, ou a gente está cansado, a gente está impaciente, a gente está estressado, essas emoções passam, né? Elas não vão permanecer para frente, porque às vezes a gente está lá no meio da tempestade e a gente fala assim, caramba, eu não vou aguentar isso. Então esse segundo mantra nos ajuda a suportar. É o mantra que diz o quê? Vai passar. Você que está aí no Instagram, esses 2 mantras fazem sentido para você? Eu sou adulto, eu sou consciente, eu tenho condições, eu sei lidar melhor. E o segundo, mantenha a calma que vai passar, né? O descontrole emocional do momento uma hora vai acalmar. E diga aí nos comentários se isso faz sentido para você. E aí, depois desses 2 mantras, né, que são um pensamento para a gente alimentar, eu queria trabalhar com a gente um conceito hoje. É o conceito da autorregulação, né? O que você, pai, você, mãe, faz e usa para se autorregular, ok? Tem gente que se autorregula, ó, ordena a tampa da caneta. Quando a gente está ansioso, como que o nosso corpo se autorregula? Tremendo a perna, tremendo a mão. A perna fica mexendo o tempo inteiro. Quando a gente está com frio, como que nosso corpo se autorregula? Tremendo também, para aumentar a temperatura. Então, por exemplo, no caso da ansiedade, a gente fica tremendo a perna, né, se mexendo, não consegue ficar quieto porque a gente está ansioso. E o que nos ajuda a regular a ansiedade, por exemplo? O movimento, o exercício físico. O exercício físico é fantástico para regular a ansiedade, a angústia. Então, o que naturalmente nos regula? O que é autorregulação? Né? Então, por exemplo, você está num pique de ansiedade, ou a sua criança está num pique de ansiedade, porque muito dos estresses é porque a criança também está com aquele dia foi difícil para a criança, porque a gente às vezes acha que a criança não sofre, que a criança não tem estresse, que a criança não tem angústia, que a criança não tem ansiedade. Ela sofre tudo isso, né, nas suas próprias proporções. Então, às vezes um momento de embate, se as 2 pessoas estressadas pararem o que estão fazendo e forem fazer algo de movimento, uma brincadeira em que haja movimento, ou contar uma história engraçada, ou rir junto, isso libera tensões, né? Então, o que a gente pode fazer para liberar as nossas tensões? E isso nos fazer se autorregular novamente, né? E tem vários instrumentos que ajudam a gente a se autorregular. Por exemplo, para a criança funciona muito a massinha. Sabe aquelas massinhas de modelar? Eu ia trazer, esqueci. Funciona já muito para a criança. Você pode dar para a criança, quando ela está num momento de estresse, uma massinha para ela apertar, para ela mexer, para ela manusear, para ela esmurrar. E se serve para a criança, também serve para nós, né? Algo que a gente possa descarregar as tensões. Travou aí? Será que travou para todo mundo? Descarregar as tensões. Algo que a gente deixe essa nuvem de raiva, essa nuvem de estresse, essa nuvem de descontrole, a gente aceite ela e fala, caramba, eu tenho que descarregar isso, eu tenho que fazer ela passar. Ajuda demais. Ouvir música ajuda a gente. Que mais que pode te ajudar? Algo de movimento, alguma coisa engraçada. Ouvir música e algo para a gente manusear. Tudo que a gente manuseia ajuda o estresse a passar. E aí a gente tem que vencer um paradigma, o paradigma da perfeição, né? O paradigma da perfeição a gente tem que vencer. Ninguém é perfeito. E a gente tem que aceitar as nossas limitações. Então eu preciso aceitar, caramba, eu saio de mim. O estresse me domina, a angústia me domina, a raiva me domina. Tem hora que eu estou lidando com a criança e simplesmente eu estou sendo dominado pela impaciência e pela raiva. Olha, a Viviana compartilhou, ouvir música é bom demais. Exatamente, coloca a sua trilha sonora e descarrega as emoções, né? Se tem uma coisa que eu não faço exercício, né? Mas dizem que é muito bom, né? Você correr ouvindo uma boa música. Quando você termina aquilo ali, você ganha 5 dias de vida. Então, são esses elementos. A grande questão
é que a gente precisa descobrir essas ferramentas no momento da crise. E para a gente usar essas ferramentas no momento da crise, a gente tem que vencer o nosso orgulho. O orgulho de assumir: caramba, eu estou chegando no meu limite. Eu preciso cuidar de mim, porque senão eu vou estourar. Senão a criança está tendo um comportamento desafiador, ela está às vezes já num ciclo de raiva ou de estresse, já está num ciclo complicado, e eu também já estou entrando num ciclo complicado de raiva e de estresse, e opa, lembra? Eu sou o adulto da relação, eu preciso agora cuidar de mim. Então, serve muito no momento do estresse eu virar para a criança e dizer: meu filho ou minha filha, papai, mamãe, está ficando muito nervoso. Estou ficando um pouco impaciente. Eu vou me ausentar para tal lugar da casa, me acalmar e a gente volta aqui para resolver isso. E aí, você teria coragem de falar isso para sua criança? Faz sentido isso, né? Porque quando a gente assume isso, o que a gente está ensinando? O que a gente está demonstrando para a criança? Que sentir raiva, sentir estresse, sentir peso, sentir impaciência é natural nosso, são reações do nosso corpo. E às vezes são até reações dizendo para a gente: opa, você está precisando de algo para respirar, você está precisando de algo para se acalmar, você está precisando você está precisando cuidar de você, você está precisando olhar para você. Tem algo aí dentro de você que não está conectado. E a gente quer ensinar isso para a criança, que nós não somos super-heróis, que nós não somos bons, só que há formas da gente acatar, acolher a nossa raiva, mas não ser dominada por ela. E a gente deixar que ela simplesmente passe como uma tempestade. Então há formas de falar assim: caramba, está chovendo, o céu ficou escuro, está tendo raios e trovoadas, a coisa está ficando tensa, né? Mas e agora? Então agora eu vou descobrir qual é a minha casinha, qual é o meu telhado, que eu vou debaixo dele esperar a chuva passar, ok? Qual que eu uso? Eu uso o banheiro. Meu filho tem 5 anos. Desde quando eu comecei a estudar e entendi essa necessidade, eu comecei a virar para ele e falar: Joaquim, papai está ficando nervoso, e se a gente continuar aqui a gente vai brigar, eu não quero brigar, então eu vou para o banheiro respirar, e eu vou e me tranco no banheiro. Como via de regra ele também está num pico de raiva, ele bate na porta, ele chama de papai chato, não sei o que, ele chora, e eu fico lá no banheiro. Eu lavo o rosto, eu respiro, eu deixo os ânimos dele acalmar e o meu também. E aí, depois de alguns poucos minutos, quando eu saio e a gente se encontra, as nuvens já dissiparam um pouco e a gente está um pouco melhor para sentar aí e conversar, ok? Então, eu acho que o primeiro ponto, o grande ponto dessa questão de o que fazer quando a gente está num pico de estresse, lidando com um pico de estresse com a criança, a gente está quase saindo de si, ou a criança está desafiadora naquele dia, a gente já falou 1000 vezes, a gente está ficando impaciente, a gente está ficando irritadiço, a gente está assim, nervoso, você sabe bem o que é isso? A gente tem que assumir as nossas limitações, né? A gente tem que ser o adulto que se percebe e o adulto que se cuida, ok? E colocar então na nossa vida elementos de autorregulação. E isso é fantástico a gente fazer com a gente, porque quando a gente começa a fazer com a gente mesmo, nós adultos, isso não nos foi ensinado quando era criança, então a gente tem que aprender agora que é adulto. Então a gente começa a se autorregular, a gente começa a lidar com a raiva, com a frustração, a nossa frustração em relação à criança, o nosso medo em relação à criança. A gente vai criando ferramentas para isso. Quando a criança tem uma explosão também de estresse, de raiva, ela já viu a gente fazendo isso. Então ela já tem modelo. E a gente vai poder também, em outros momentos, ensinar para a criança. Olha, tá vendo? Toda vez que eu estou ficando assim, ó, a testa quente, criança a gente tem que ser lúdico, né? Toda vez que minha mão vai ficando fechada, eu vou ficando assim, ó, travando os dentes, meu coração acelera, eu vou ficando assim, bravo. Eu preciso de um tempo para relaxar. Que tal você também ter esse tempo?
E a gente pode ir instruindo a criança a lidar com esse estresse, ok? Autopercepção é tudo. Olha, a Flávia falou que já falou isso, que já usou a expressão, ó, papai, mamãe está saindo de si, está ficando nervoso, eu preciso me retirar para acalmar. Isso é fantástico, é libertador. A Vivi, deve ser Viviane, ótimo correr ouvindo música, libera todas as tensões, ok? E essa questão de estresse, a gente tem que olhar muito também o ambiente, né? Assim, caramba, um ambiente estressante, ele é muito improdutivo para as relações e para o aprendizado, né? Então, a gente não é a intenção de ninguém criar um ambiente estressante, mas ele vai surgindo diante da gente. Então, em alguns momentos, a grande dificuldade é porque, às vezes, a gente quer ensinar a criança no meio do momento estressante. Ensinar nossos filhos quando os ânimos estão quentes. Isto é extremamente improdutivo. Extremamente improdutivo, né? A gente ensinar quando os ânimos estão alterados. Por quê? E essa explosão de sentimentos bloqueia a parte do nosso cérebro que é da interpretação, do raciocínio, da lógica, né? Tanto que quando a gente está nervoso, a gente faz coisas que naturalmente a gente não faria, a gente fala coisas que naturalmente a gente não faria, aquele tal de cabeça quente. Nós adultos fazemos isso e as crianças também. Então, é um grande equívoco nosso a gente virar o professor de alguém que está fora de si, né? É totalmente loucura. Oh, meu amigo Vivas está aí, abraço Vivas. É loucura total, né? Então, imagine só, eu conto essa história. Imagine só um acidente de trânsito. Duas pessoas dirigindo um carro, estavam ali, um estava no celular, o outro estava ouvindo música muito alta, estava preocupado e bateram de frente, colidiram, né? E aí então os dois foram dominados por raiva, por um jogando a culpa no outro, todo mundo estressado. Eu te falei, sei o quê. Os dois estão unindo. Imagine que chega alguém lá, um desconhecido, com a cartilha do Detran, e vira para os dois e fala assim, olha aqui, olha o que a cartilha do Detran fala. Vocês têm que fazer isso, aquilo. O que ia acontecer com esse cara? Eu acho que ele ia levar uns 3 tapas na cara. Porque aquele momento não é o momento de aula, não é o momento de ensinar. Às vezes é o momento de falar assim, caramba, tá todo mundo bem, tem alguém machucado, como que a gente resolve isso? Vamos ligar para a polícia, para o bombeiro, o que a gente faz para resolver o problema? E depois a gente ensina, né? Quem sabe no outro dia, com esse cara com cabeça mais fria, sem tentar porque lá no momento a raiva faz ele ficar na defensiva, ele não vai ouvir nada, ele vai querer pensar que é o certo. Quem sabe no outro momento a gente senta e pergunte para ele o que aconteceu. E só de perguntar ele já vai ter a aula, ele já vai ter o sermão pronto, né? Ele já vai ter o conhecimento. Porque às vezes a própria experiência já ensina, né? É uma ilusão nossa pensar que o que ensina é só o que a gente fala. E com criança, às vezes a gente quer falar demais, e a gente às vezes fala no momento errado. É no momento que a criança está irritada, que a criança já saiu de si, que a criança já está desafiadora, que a criança está enfrentando. E aí a gente tenta ensinar, a criança ou ignora ou ela enfrenta, isso causa na gente mais estresse ainda, e vai causando estresse, e a gente estoura, ok? Então, quer ensinar? A gente tem que estar calmo, a gente tem que estar respirando, ok? Sobre esse assunto, alguma dúvida, algum insight que você teve aí, alguma ideia, me mande aí nos comentários, por favor, ok? Se durante a semana você tiver, me pode mandar também um direct no Instagram ou uma mensagem aqui no Facebook. Também temos algumas pessoas online no Facebook, sejam bem-vindos aí, ok? Eu tenho que ir olhando aqui também o tempo, que 1 hora o nosso tempo acaba. Então esse era o primeiro assunto. Eu espero que eu tenha ajudado você, pai e mãe, sobre o que a gente pode fazer para manter a calma quando a nossa criança está
em crise de estresse, né? Ali, ó, a Ângela no Facebook respondeu também, legal. Então, a gente tem que reconhecer e procurar ferramentas para nos autorregular. Eu esqueci uma também que é muito importante, deixa eu voltar aqui, que é a gente reconhecer a nossa limitação e gritar para o socorro. Então, às vezes, quando a gente está saindo de si, se você é casado, se você tem um companheiro, tem uma companheira, vale muito virar e falar assim, por favor, eu estou saindo de mim, eu estou perdendo o controle, assuma daqui que vai ser melhor. Então, a outra pessoa que às vezes estava fora daquele ambiente, ela tem um pouco mais de capacidade de ir lidando com isso, ok? Aproveitando isso, a gente quer conversar um pouco hoje também sobre as birras, né, que é um assunto muito interligado, né? Porque birra, todos nós fazemos, todos nós temos. Tanto que o que a gente estava conversando até agora são as birras dos adultos, né? É muito legal isso. Ó, tem um cachorro latindo ali, gente. Tem um cachorrinho aqui que late bastante. E ele é muito legal, estou gostando muito dele. Nós adultos somos cheios de birras, entre aspas, e as nossas crianças também, entre aspas, são cheias de birras, né? Principalmente nas primeiras fases. Porque o que a gente chama de birra? O que é que a gente chama de birra da criança? A gente chama de birra na criança quando ela tem uma frustração, quando ela é confrontada, quando ela é desafiada, e ela então tem uma explosão de sentimentos. Geralmente é de raiva ou de irritação, né? E que faz com que ela perca literalmente o controle de si, né? E aí ela chora, ela se joga no chão, ela se transforma, o sangue ferve, né? A gente chama isso de birra. E o que é uma birra do adulto? Via de regra, é quando ele está lidando com o comportamento da criança, ele já está perdendo o controle, ele não sabe mais o que fazer, e ele é dominado pela frustração. E quando ele é dominado pela frustração, aí vem também um sentimento de estresse ou de raiva muito forte, ok? Então, da mesma forma que a gente tem que cuidar da gente, que a gente tem que reconhecer as nossas limitações, a gente precisa olhar para a criança com um olhar de muito amor e de muito cuidado, reconhecendo as limitações próprias da criança, nossa, de todos os seres humanos, ok? Então, nomear a birra como, deixa eu procurar a palavra aqui, como algo natural é um primeiro passo, ok? É uma reação. Olha aí, ó. A das Graças Miranda está dizendo, passo mais tempo com minha filha e passo por muitos momentos difíceis de malcriações e estresse. É isso aí, essa é uma realidade nossa. A Ângela também comentou aqui no Facebook, isso mesmo, reconhecer nossas limitações. Isso aí. Eu acho que esse vai ser o tom da conversa hoje, reconhecer as nossas limitações. Então, diante das nossas limitações e diante das limitações emocionais da criança, o que poderia ajudar, né? Então, por exemplo, eu vou separar aqui em classes, porque cada criança tem aí a sua forma. De crianças de 0 a 3 anos, os momentos de estresse dela exigem de nós uma paciência muito maior. E exige de nós a nossa presença com essa criança. É muito importante que essa criança tenha esse pico de estresse, essa raiva, essa irritação junto com a gente. Que ela sinta que a gente está junto mesmo nesses momentos. É muito importante. É muito importante também que a gente não a castigue por isso. O castigo e a punição pelo explodir de uma explosão não é lógico. Assim como não seria lógico você se castigar porque você ficou com raiva, porque você se estressou. Não é lógico. Então o castigo nesse momento não se encaixa. O que se encaixa nesse momento? O que se encaixa para nós adultos? Autorregulação, autocuidado.
Então lembra aquela lista que a gente fez com a gente? Boa parte dessa lista funciona também com a criança. Funciona com a criança também, crianças menores, pequenas. Algumas, no caso. Funciona um abraço. Funciona treinar a respiração. Funciona uma massinha. Funciona uma música. Funciona às vezes só esperar. Funciona às vezes só esperar a nuvem passar. Só o tempo funciona também. O que é isso? Funciona, o que mais que pode funcionar com a criança? O aconchego pode funcionar, né? O contato físico em algumas crianças produzem, né? Ela é receptiva mesmo na raiva a esse contato físico e ajuda ela a se acalmar. Outras crianças, o que funciona é você dar o espaço e deixar que a criança, porque ela não gosta de toque nesse momento, então deixar que a criança deixe isso extravasar, ok? Então a gente tem que dar um ambiente seguro para ela extravasar e a gente não tentar resolver isso na hora, porque ela está no meio de uma briga, um acidente de trânsito, e não é hora. A hora a gente dá às vezes um espaço ou ferramentas ou condições para ela se acalmar, ok? Com crianças de 0 a 3 anos, a gente sempre tem que estar presente a elas, amparando e acolhendo, ok? Nunca cedendo ao pedido da birra. Né? Acolher uma coisa, ceder é outra. A gente não cede a birra, mas a gente acolhe o sentimento. A gente valida o sentimento, a gente acolhe aquele momento e vai dando ferramentas para a criança para que ela se autorregule. Em relação a crianças maiores, a partir dos 4 anos, a gente já pode começar a trabalhar com a criança, dela lidar com essa emoção, mas só ela mesma. Então ela mesma pode escolher, eu vou para o meu quarto. Ela mesma pode escolher, você pode trabalhar junto com ela, um cantinho da paz. Quando o que tem estressar, pegar, a criança elaborar um cantinho da casa onde ela coloque o que ela goste de brincar, que pode gerar calma para ela. Às vezes é a música, é a massinha, é um desenho. Desenhos são fundamentais. E algo que quando começar esse estresse, você possa perguntar para a sua criança: te ajudaria você ir no seu cantinho da paz para você descansar? Isso é muito útil. Então a gente tem que dar para a criança ferramentas que não nos foram ensinadas via de regra para lidar com esses sentimentos. Por exemplo, a Flávia comentou aqui que é muito difícil a gente não se culpar. A gente se culpa quando a gente fica com raiva, a gente se culpa quando a gente fica com estresse, e a culpa só faz aumentar isso, que a gente tenta negar, a gente não aceita, a gente não tem coragem às vezes de falar: caramba, eu estou fora de mim, eu preciso cuidar de mim. A culpa fica na negação, né? A culpa só aumenta as coisas. E a gente não quer gerar isso na criança. Eu não quero gerar na criança que ela teve um pico de raiva e ela sinta culpa por ter isso. Porque ter raiva é natural, é o desenvolvimento emocional nosso. Mas eu quero ensinar ela o que ela pode fazer quando tem um pico de raiva. Por exemplo, tem crianças de 2 aninhos, que quando entram nesse pico de raiva, tem crianças que, por exemplo, batem a cabeça no chão, né? Já viu? Tem crianças que batem nas outras pessoas. Por exemplo, essas ações de bater, qual é a nossa preocupação? Pela preservação física dela e dos outros. A gente pode acolher a raiva, mas ensinar para ela como ela vai extrapolar essa raiva. Então, às vezes ajuda, nesse caso, uma almofada da raiva. Que toda vez que a criança estiver com raiva, ela vai o quê? Bater na almofada. Ou um João bobo, né? Ajuda a criança que, quando está com raiva, bate a cabeça no chão ou na parede, a gente colocar uma almofada para ela continuar batendo na parede. Porque aqui isso é a forma primitiva que ela está tendo de se autorregular. Lembra da autorregulação? Então ajuda. Mas a gente não pode agregar isso à culpa. Até porque a gente quer que nossos filhos sejam melhores do que nós. E eu reconheço que das maiores dificuldades minha é simplesmente aceitar todo tipo de emoção. E acolher essa emoção sem tanta culpa, sem se martirizar. Então, a gente tem que se acolher, a gente não pode se martirizar, e eu não posso martirizar a criança.
Mas eu preciso ensinar a criança, e isso demora anos. Né? O autor do livro O Cérebro da Criança, o Cérebro do Adolescente, que é um psiquiatra norte-americano, ele diz que essa parte do cérebro responsável pela autorregulação, pela racionalização e pelo controle dos sentimentos, ele começa a desenvolver nos primeiros meses e ele vai até os 18 anos, em média. Então, a gente tem toda a infância, a gente tem toda a adolescência para ajudar os nossos filhos a processar isso. Para que não seja tão difícil como é difícil para a gente, né? Nós adultos, que não tivemos isso na nossa infância, via de regra. Então, a grande questão da birra é a gente entender a birra também como uma explosão natural de sentimentos. Então, a gente não vai proibir a birra ou culpar a birra, ou massacrar ou castigar a criança pela birra. Nem tão pouco acolher o pedido da birra, para que a criança não entenda errado, que isso é a forma de conseguir. O que a gente faz com a birra? A gente dá ferramentas para a criança acolher o sentimento dela e se autorregular. E às vezes a única coisa que funciona é o tempo, é de esperar a nuvem passar. Por exemplo, uma das perguntas foi como lidar com a birra em ambientes públicos. Eu acho que esse é o grande problema. Porque aí, em ambiente público, está envolvido o olhar dos outros, a condenação. E a gente tem um espírito maligno na comunidade, na sociedade. Um trem do cão, do Satanás, desculpa a expressão, gente, que culpa os pais pela birra dos filhos. Caramba! A gente não é dono das crianças. Nós não temos controle sobre o processo de aprendizado das crianças. As explosões emocionais são características nossas dos seres humanos. E as crianças estão aprendendo a viver com isso. Então, criança saudável passa pelo processo de birra. Então, a primeira vez, quando sua criança começar a sair com 1 ano e meio e começar a ter birra, você dá graças a Deus. Você diz, graças a Deus, ela é normal, ela está saudável, ela está crescendo bem. Olha, começou o período da birra, que bênção de Deus, ela está ótima, né? E é muito maldoso esse olhar nosso da sociedade que julga os pais pela criança ainda estar aprendendo a lidar com as suas emoções e que ela vai gastar, quem sabe, a vida inteira para aprender a lidar com as emoções, porque a gente está até hoje aqui adultos, eu tenho 34 anos, por exemplo, e às vezes ainda fica emburrado, né? Então, assim, a birra, ela precisa ser extremamente compreendida, né? Eu não estou dizendo, fala assim, não, a criança está fazendo birra, que é assim mesmo, está tudo, que gracinha. Não, não é essa disposição, não é isso a intenção, mas a intenção é o seguinte, ela está no momento de birra. Nesse momento de birra, adianta eu ensinar alguma coisa? Não. Adianta eu punir alguma coisa? Não. Por quê? Porque ela não está tendo controle sobre o que ela está fazendo. Então eu vou punir ela por algo que ela ainda nem consegue controlar. Isso é muito maldoso. Não. Então no momento da birra, eu preciso garantir a segurança dela. E eu preciso permitir um ambiente que ajude ela a se acalmar. Às vezes esse é um ambiente mais calmo. Você está no supermercado, sua criança de 2 anos fez uma birra. Às vezes você vai precisar segurar ela firmemente e carinhosamente no colo e ir até o carro e esperar no carro parar. Sem intervenções. Aí acalmou, sem sermão, sem nada. Você perguntou, você está melhor, minha filha? Meu filho, estamos. Pega e volta para a loja. Entrou na loja, a criança viu de novo um brinquedo cheio de coisas, ela viu muitas cores, ela está super enérgica, ela está com desejos lá, ela teve uma explosão de euforia, de desejo, você falou não, ela se frustrou, ela teve uma outra birra. O que a gente vai fazer de novo? Pegar ela calmamente no braço, levar novamente para o carro, que é um ambiente o quê? Tranquilo, sem plateia, e esperar que ela se acalme. E às vezes a gente faz isso quantas vezes for necessário, porque esse é o nosso papel como pai e como mãe. É muito cansativo? É demais.
ok? Mas eu não impus na criança vergonha, eu não maltratei, eu apenas dei um ambiente para que as emoções acalmem. No outro dia, quem sabe, ou quando você chegar em casa, você pode dar uma instrução para ela. Ó, toda vez que acontecer isso, que tal você fazer isso? Que tal, em vez de você se jogar, a gente ter um segredo entre a gente. Toda vez que você pegar e apertar firme o meu pulso é porque você está querendo alguma coisa. Eu vou me agachar e a gente vai conversar. Você pode ensinar em outro momento, ferramentas para ela interagir e conversar com você. Ok? Essa questão da birra está fazendo sentido aí também? Está fazendo sentido? E as birras vão passar. A gente tem um momento mais crítico da criança aí, a partir dos 2 anos, né, os terríveis 2 anos, adolescentes da primeira infância, até os 4 anos, até os 3, algumas crianças até os 5, né, isso varia muito, que a intensidade é grande. A partir dos 6, então, a intensidade desses descontroles vão diminuindo, mas não vão acabando, né, vão só diminuindo. E a gente sempre precisa dar para a criança ferramentas, ambiente, para ela se acalmar, ok? Sempre assim. Então, esse é um grande dilema. Eu acredito que o desafio dessa nova geração de pais e de mães, por exemplo, os meus pais tinham uma grande preocupação, um grande alvo dos meus pais na educação, era dar uma educação intelectual boa, adequada. Por exemplo, o grande projeto do meu pai foi nos dar uma boa escola durante toda a nossa vida. E sensacional. E eu acredito que hoje esse já é uma conquista estabelecida, né? A gente já tem essa consciência, a gente tem que dar uma boa educação para os filhos, né? Uma boa escola, isso já é uma conquista na nossa mente. E eu acredito que a grande conquista agora, que a gente precisa gastar energia eu preciso dar uma boa educação emocional para os meus filhos. Esse é o novo avanço da nossa geração, né? A gente mantém lá a conquista intelectual, mas agora a gente também tem uma conquista emocional. E saber lidar, gerenciar as emoções é um grande desafio para a gente, assim como, quem sabe, era um grande desafio para os nossos avós, que eram analfabetos e faziam de tudo para os seus filhos irem para a escola, né? Esse era o grande a intenção deles. E, de certa forma, a gente é uma geração meio analfabeta emocional. A gente tem dificuldade com as nossas emoções, e agora, então, os analfabetos emocionais têm como missão tornar as nossas crianças adultos totalmente bem formados emocionalmente, né? Que saibam lidar com sentimentos como medo, como raiva, como estresse, como frustração, sem negá-los, sem precisar negá-los, né? Então, sejam bem-vindos, pais e mães, no meu grupo de analfabetos emocionais, que estão no grande dilema de correr atrás do prejuízo para ensinar as crianças a lidar melhor com as suas emoções. A Patrícia chegou aí, boa noite. A Flávia disse que fez todo sentido. Eu acredito que nossa aula aqui está quase chegando ao fim. Não, temos ainda mais 15 minutos. Eu tenho 15 minutos. Se você quiser mandar uma pergunta, uma dúvida, eu queria dedicar esses 15 minutos para falar sobre isso também, ok? Por exemplo, a Ângela aqui no Facebook, ela diz assim: minha filha diz que eu não gosto dela e brigo muito. E isso me deixa muito triste. Ela tem 5 anos. Eu sempre tento conversar bastante. Olha, gente, eu vou contar, Ângela, a minha experiência. Eu não quero tornar a minha experiência uma regra, ok? Patrícia, você que mandou do seu filho com TDAH, me manda, por favor, a idade dele também, por favor, tá bom? Ângela, o que acontece, né? Quando os nossos filhos dizem alguma coisa, quando elas começam a falar, por exemplo, constantemente que a gente não gosta dela, ou que ela nunca faz nada certo, ou que a gente briga muito, é bem provável que ela está dando
na sua forma, na sua linguagem, ela está dando sinais de que tem alguma coisa na relação que não está bem compensado, ok? E aí a gente literalmente tem que fazer um check-out, a gente tem que fazer uma parada. Porque às vezes a gente está falhando, às vezes, em uma consistência na forma como a gente educa, a gente está sendo muito autoritário ou permissivo, né? E isso está gerando um descompasso com a criança. E a criança às vezes está se sentindo desencaixada do ambiente, às vezes ela está com pouca autonomia, pouca independência, a gente tem que dar mais autonomia para a criança. Ou às vezes a gente está levando tudo pronto para a criança, tudo decidido, a gente está pegando poucas informações da criança, dando poucas escolhas para ela, e algumas coisas, não todas, as micro decisões, as crianças precisam fazer parte, não as macro decisões, mas a micro sim. O que é uma micro decisão, por exemplo? Ir para a escola não é decisão da criança, mas ela ir com tênis preto ou tênis azul é uma decisão da criança, né? E essa decisão faz todo sentido, ok? Fazer dever de casa não é uma decisão da criança, mas ela fazer o dever de casa antes do banho ou depois do banho pode ser uma decisão da criança. E todo esse trabalho que a gente faz em casa, de ouvir a criança, identificar a criança, dar a ela autonomia, promover treinamento para que ela desenvolva de forma a sua identidade, né? A gente lidar com o erro não através do castigo e das punições, mas sempre procurando uma solução de problemas. A gente validar os sentimentos, tende a melhorar o ambiente e a relação, ok? Então, a grande dica que eu daria, Ângela, a sua filha está sinalizando. Eu não sei o que, mas ela está sinalizando. Então, uma boa análise de toda a relação de vocês, em como vocês interagem, fazem, pode ajudar muito a você procurar novas formas. E às vezes até perguntar para ela mesma, minha filha, o que acontece? Por que está acontecendo isso? Ok? Porque a gente às vezes não ouve a criança e depois a gente quer que o adolescente nos ouça, né? Isso é uma incongruência. Acho que a gente tem que criar um ambiente, sim, que a gente se ouve e a gente se observa, ok? Tem muitas ferramentas que eu indico, muito conhecimento da disciplina positiva e que te auxiliaria muito, Ângela, a você melhorar a relação, a conexão e o ambiente de responsabilidade e cooperação com a sua família, ok? Olha aí, falo muito na cabeça dela, filha única, e eu fico em cima, exatamente. Às vezes ela está só dizendo isso, eu preciso de espaço, eu preciso de fazer, errar, acertar, eu preciso de cuidar de mim mesmo, e me ensine isso, né? Tem uma máxima, Ângela, da educação, não faça pela criança nada que ela consiga fazer sozinha, mesmo que ela resista, mas a gente não pode fazer nada pela criança que ela possa fazer sozinha, porque isso vai gerar um descompasso na relação, ok? Várias pessoas têm me perguntado sobre TDAH, né? Inclusive a Patrícia, que hoje diz que o filho é muito carente e como auxiliar. E eu queria destacar um ponto aqui. Eu acho que é até um bom tema. Hoje a gente tem mais aí, só 9 minutos praticamente. É um bom tempo para a gente às vezes ter um encontro só sobre isso. E seria até interessante eu convidar um psicólogo para a gente trabalhar esse assunto também com outro profissional, ok? Porque esse literalmente é um assunto que demanda, às vezes, de um conhecimento multidisciplinar. Um pedagogo, um psicólogo, um psicopedagogo, para auxiliar e dar ferramentas para o pai e a mãe lidar com isso, ok? Aí, seria ótimo. Eu vou então, prometo que eu vou procurar isso para a gente falar. E por quê? Porque a minha ocupação é com pais e não com crianças, né? Eu costumo me auto-intitular, né, como educador de pais e mães. Então eu quero lidar com os pais e com as mães. E o que eu tenho percebido, é que às vezes a gente está tão preocupado com o comportamento da criança que a gente não observa o nosso comportamento. Ainda mais quando a criança tem algum diagnóstico,
né, alguma deficiência, ou algum diagnóstico, ou alguma deficiência, por exemplo, alguma necessidade especial. E aí, às vezes, a gente fica tão preocupado com a criança, tão focado na criança, e tão cheio de paradigmas de como deveria ser uma criança normal, que a gente tem dois perigos. Primeiro, o perigo da gente não olhar a forma como a gente está lidando com a gente mesmo, as expectativas que a gente está nutrindo com a gente, as frustrações que a gente está alimentando, né? E também a forma como a gente está olhando para essa criança. Porque às vezes, então, a gente começa a olhar para essa criança com expectativas, com cobranças, e a gente às vezes deixa de perceber os pequenas melhores, né? Então, como a sua pergunta foi, meu filho é muito carente, como auxiliá-lo? Essa pergunta, independente da criança, né, se ela tem TDAH ou não, o caminho é muito parecido. O caminho é muito parecido. Exatamente, ficamos perdidos e não sabemos como agir. E aí, Patrícia, é Patrícia mesmo, o caminho é muito parecido. Que é bem provável que a criança que tem um excesso de dependência, é bem provável que ela está dando alguns indicativos para a gente. Quais? Podem ser vários. Um indicativo de que a atenção exclusiva durante o dia, ou na semana, ou na relação, não está sendo suficiente. E às vezes a gente tem que intensificar os momentos em que a criança se sente parte e ela sabe que aquele momento é só para ela. Pode ser isso. Em outros momentos, é que a criança desenvolveu uma capacidade de pensar a respeito de si, que ela não é capaz, que ela não dá conta, que ela é inferior, né? E aí, em todo momento, ela precisa de alguém junto. Ela precisa como quase que uma muleta, né? Ela precisa de um apoio o tempo todo. E aí, como que a gente ajuda essa criança? A gente ajuda essa criança literalmente gerando nela a consciência da capacidade. A gente dando cada vez mais autonomia, a gente oferecendo ajuda, treinando e depois deixando a criança conseguir, mesmo que ela fique muito estressada, né? Então, excesso de apego, às vezes são essas características. Ou a relação realmente está com problemas de conexão, né, de tempo, ou a criança desenvolveu alguns conceitos internos de incapacidade, que eu não dou conta, que eu não sei, e ela deixa os adultos sempre como aquele socorro. E a gente vai ter que gastar muito tempo treinando para ela funções básicas e usando ferramentas de motivação em que ela se sinta capaz, né? E tem várias ferramentas para isso que auxiliam. Então esses geralmente são os casos. E vale também, às vezes, que cada criança ela decide como ela vai se portar no mundo para se sentir importante e aceita, né? E muitas crianças entendem que elas são importantes e aceitas somente quando tem a atenção do adulto de forma irrestrita. É dessa forma que ela se sente importante e aceita. Ela criou essa crença. E a gente tem que ajudar então a criança a desfazer essa crença, né? Essa crença de que, olha, eu só sou importante quando eu tenho a sua atenção. Como a gente pode ajudar essa criança? Com rotinas, né? Rotinas ajudam muito essa questão do desapego. Delegando a ela responsabilidades e empoderando ela disso, né? De tal forma que ela se sinta realmente, se ninguém fizer isso, mais ninguém vai fazendo. E celebrando com muita calma os pequenos avanços. Todos vai ser um avanço, né? Então a gente tem que ir coerentemente celebrando cada pequeno avanço, ok? Então, mas como eu acho que você é a quarta pessoa que comentou sobre isso, outra pessoa também falou aqui, fala sobre isso. Eu vou procurar com alguns parceiros aqui para a gente fazer uma live, eu anuncio antes, só sobre TDAH e às vezes outras características, outras síndromes que a gente pode ir falando aí também, ok? Quero aproveitar, inclusive, no final dessa live, eu já vou fazer uma enquete aí no Instagram, no Facebook. Se você está no Facebook, me segue lá no Instagram, Marlon Camacho, lá essa interação é um pouco melhor, perguntando dicas dos próximos conteúdos. Esses 2, 3 que a gente falou hoje foi sugestão
né, na semana passada, e na próxima semana também a gente quer conversar aí sobre algumas coisas que sugeriram, ok? Obrigado, Patrícia, e é isso aí, com calma e a gente chega longe. No Instagram, esse conteúdo vai ficar 24 horas, mande para um pai, mande para uma mãe, e amanhã esse conteúdo também vai estar disponível lá na minha página no Facebook, né? Então a da semana passada já está lá também, e dessa semana também vai estar lá, ok? A nossa intenção aqui é a gente gastar 1 hora na semana para a gente refletir, pensar e desenvolver novas habilidades para lidar melhor com as nossas crianças. Hoje a gente conversou sobre, você que chegou depois, hoje a gente conversou sobre ferramentas, formas de nos manter calmos no momento do estresse da criança. A gente teve alguns insights muito legais aqui. Depois a gente conversou também um pouco sobre a birra, né? E obrigado a todo mundo aí que ficou aí essa hora juntos. A gente está chegando aqui no nosso fim e nos vemos próxima quinta-feira, no mesmo horário, 9h30, no Instagram e no Facebook. Abraço para todo mundo.